anunciando a palavra do Senhor. Assim está escrito na carta, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13. Aqui na perícope, o apóstolo Paulo vai falar do maior de todos os acontecimentos, maior de todos os eventos, de todos os tempos, de todas as eras. Ele vai falar sobre o arrebatamento da igreja. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Eu quero aproveitar esta expressiva audiência da Rádio Semear 88.1 FM e também o programa Mistérios da Bíblia, apresentado pelo irmão Lúcio Sarquis e sua esposa, a irmã Adriana Sarquis. Já faz algum tempo que o irmão Jean está pregando sistematicamente a respeito da escatologia bíblica, dos eventos finais da era da igreja. E hoje nós precisamos aqui pensar a respeito do arrebatamento, mas dentro de uma linha moral, dentro de uma linha espiritual e dentro também de um raciocínio a respeito deste acontecimento. Pai Lúcio, eu preciso que o Senhor compreenda que nesta oportunidade o irmão Jean veio aqui com uma mensagem que ela, ao mesmo tempo que é esclarecedora, ela também convocará a igreja de Cristo que está ouvindo essa programação à santidade, ao zelo, ao compromisso, à vigilância, a saber se manter limpo em uma geração que está deturpada e afastada do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, da sua palavra. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai começar a tratar sobre este assunto. É a primeira vez que o apóstolo dos gentios vai, então, nos trazer uma compreensão a respeito do que é o arrebatamento. E ele começa em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a começar pelo versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. No versículo 14, ele está falando de Jesus que morreu e ressuscitou. Mas por que ele está dizendo isso?
porque houve muitas manifestações de ressurreições ao longo da Bíblia. Todos aqueles que leem as Escrituras vão se recordar de situações, de contextos bíblicos, de milagres que foram realizados na Bíblia. Mas todas estas ressurreições, os homens voltaram a viver, mas provaram novamente a morte. Mas agora, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dando uma notícia maravilhosa para os crentes em Tessalônica, porque ele está afirmando o seguinte, irmã Jéssica: este Jesus que morreu e ressuscitou, aqui está falando daquele que voltou a ressuscitar pelo poder que há no seu próprio poder, e pelo poder que há em Jesus. A morte não pôde detê-lo, a morte não conseguiu mantê-lo ali, morto dentro de um caixão, dentro de um sepulcro. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: aqui está aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Esta é a maior de todas as notícias, é que nós cremos em um Senhor, que ele ressuscitou para nunca mais morrer. A morte não tem poder sobre Jesus, a morte não tem poder sobre o Senhor da igreja, e é por isso que ele tem a autenticação e o poder para fazer o acontecimento maior que todos nós estamos aguardando. Somente alguém que venceu a morte é que tem a chancela para fazer acontecer o arrebatamento, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: aquele que morreu, mas ressuscitou. Isso fala sobre as primícias, aquele termo que nós vamos recordar que havia algumas festas judaicas, irmã Adriana, nos tempos antigos, e uma destas festas judaicas falava acerca da festa das primícias, e ali a festa das primícias, ela traz em sua tradução lá no hebraico o termo Rabikurim, ou seja, é a palavra usada para festa, e o termo bicurim no hebraico é primícias, que está sempre no plural. Se Jesus foi feito as primícias dos que morreram, então Jesus foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. E esta verdade nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 21 ao 22, onde está dizendo que Jesus é as primícias, e todos os salvos mortos haverão de ressuscitar em corpos glorificados para nunca mais morrer. Veja a esperança da mensagem do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, a partir do versículo 13. Mas ele vai continuar dizendo, no versículo 15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora o apóstolo Paulo vai dar uma notícia maravilhosa aos crentes em Tessalônica e também para nós que estamos aqui hoje no programa Mistérios da Bíblia. Primeiro Jesus, as primícias, primeiro aquele que pela sua ordem venceu a morte para nunca mais morrer. Este acontecimento já ocorreu, já faz 2000 anos que ele ressuscitou, já faz mais de 2000 anos que ele foi assunto aos céus, já faz mais de 2000 anos que ele foi recebido no céu, e houve uma notícia maravilhosa quando todos eles viram o Filho do Homem e as marcas na cruz que estavam em suas mãos, dizendo que a obra foi perfeita no Calvário. Mas agora o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: vai ter que acontecer outros dois momentos também. Se ele ressuscitou, então ele tem poder para trazer o arrebatamento. Para quem? Primeiro para aqueles que estão vivos, esperando o rapto, esperando este momento de transformação
transformação como num abrir e fechar de olhos. E o que é esse abrir e fechar de olhos, pastor Leonardo? Lá no original, esta expressão quer dizer átomos, ou seja, vai ser numa velocidade indizível que corpos de salvos vivos serão transformados, como num abrir e fechar de olhos, exatamente como o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 50 ao 52, a metamorfose, a transformação de corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis, daquilo que tinha validade na terra, agora vai ser glorioso, agora vai ser imortal, agora vai ter um corpo semelhante ao que Jesus teve quando ressuscitou e subiu aos céus para a glória de Deus. O apóstolo Paulo está gerando esta esperança aos irmãos em Tessalônica. Posteriormente, e ainda dentro desse cenário do arrebatamento, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, todos aqueles que entregaram as suas vidas, todos aqueles que mesmo que o corpo tombasse aqui na terra, mas eles tiveram uma vida a qual foi de temor, de santidade, de obediência ao Senhor Jesus Cristo. Quando acontecer o arrebatamento, vai ser ouvida o soar da trombeta do avivamento. Essa é a última trombeta. E quando isso ocorrer, todas as almas dos salvos em Cristo Jesus, que estão aguardando no estado intermediário. Qual é o estado intermediário, irmão Jean? É aquilo que está escrito quando Lucas escreve no capítulo de número 16, a partir do versículo 19 ao 31, ele vai contar a história de quem? De dois personagens. Ali tem o rico e o Lázaro, e o rico estava com sede, em um lugar de tormento e sofrendo muito, mas do outro lado ali, tínhamos a figura do Lázaro, o pobre Lázaro, o mendigo Lázaro, mas sendo consolado por Abraão. Quem é Abraão? Abraão ali é a tipologia do próprio Deus, e há uma narrativa, uma conversa nesse estado intermediário. O rico quer ir para onde está o Lázaro, mas o pai Abraão se coloca entre eles e diz: olha, aonde tu está nós não podemos ir, e assim da mesma forma, tu não pode vir até nós. E ali dentro do inferno, daquele lugar de tormento provisório, irmão Lúcio, diz o texto que então há um sentimento do rico. O rico diz: olha, deixa eu levar para os meus esta notícia de que isso aqui é verdadeiro, de que realmente existe um tormento, de que era verdade o que era pregado na Rádio Semear, de que era verdade o que era pregado no Mistérios da Bíblia, de que era verdade que o arrebatamento é verdadeiro e que existe um tormento e um lugar de punição para todos aqueles que não foram encontrados no livro que a igreja pregou por muito tempo. Mas aí o pai Abraão disse: olha, isso não tem como acontecer. Para isso já tem a lei e os profetas. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: para isso já tem a mensagem que está sendo pregado a todos aqueles que estão na terra. Então eu quero alertar para você, porque eu sei que nós estamos numa geração que ela é complexa. De repente todo mundo quer pregar arrebatamento. De repente todo mundo quer pregar a volta de Jesus. Porque agora parece que virou moda falar sobre arrebatamento, sobre volta de Jesus, sobre escatologia. Mas eu quero dizer para você que para pregar arrebatamento você tem que viver o arrebatamento na sua vida. Para pregar o arrebatamento você tem que viver o arrebatamento no seu casamento, viver o arrebatamento nas suas relações de trabalho, viver o arrebatamento no seu testemunho de vida diária, viver o arrebatamento principalmente na sua pregação. Hoje nós estamos vendo pregadores que pregam somente as rosas, somente o lado bom da vida. São pregadores que parecem ser terapeutas, parecem ser psicólogos, parecem ser de tudo, menos profetas, menos homens comprometidos com Deus, ali naquele lugar que deveria se falar a respeito deste assunto em todo momento. Mas agora nós estamos percebendo aqui pelas palavras do apóstolo Paulo, o arrebatamento é algo sério. O arrebatamento é algo muito sério. Irmão Lúcio, existem duas linhas de raciocínio aqui. Porque existe uma linha, e ela é a proeminente dentro das ramificações das igrejas evangélicas do Brasil. É de que a igreja, ela vai ser arrancada no período tribulacional, ela não vai participar dos eventos da grande tribulação.
Mas existe uma outra linha que interpreta de modo diferente. É de que a igreja, ela vai ter que passar a grande tribulação aqui na terra. Então vamos pensar aqui comigo, porque o irmão Jean não veio para defender aqui uma instituição. O irmão Jean não veio aqui para defender a teologia de uma igreja. Eu vim aqui para defender o que diz a Bíblia, e aquilo que talvez seja difícil para nós compreendermos, nós não podemos aqui dizer é assim e pronto. Então vamos pensar aqui nesta noite, enquanto nós temos tempo para falar a respeito deste assunto no programa Mistérios da Bíblia. Se de fato o arrebatamento acontecer antes da grande tribulação, então não vai ser essa desordem que está acontecendo, então não vai ser nesse estilo de bagunça que está ocorrendo nas igrejas evangélicas de Uruguaiana principalmente. Olha a pregação do evangelho de Uruguaiana, olha a maneira que estão se comprometendo no púlpito, olha a maneira dos obreiros hoje da igreja evangélica, olha a maneira que se comportam os líderes, olha a maneira do testemunho de muitos, e nós estamos achando que é essa igreja bagunçada, essa igreja divorciada da verdade que Jesus vai arrebatar. Eu quero dizer que esse estilo de vida, que você que está ouvindo o programa Mistérios da Bíblia, você que pode ser obreiro, pode ser pastor, você pode ser o que você quiser, mas se você está com um estilo totalmente distorcido daquilo que Jesus ensinou, então você não pode participar do arrebatamento, você não faz parte do arrebatamento. Na verdade, você não é integrante do arrebatamento. Isso é muito sério que nós estamos dizendo aqui nesta noite, em que Deus nos permite pregar esta mensagem. Eu quero dizer para você, porque ao invés de pregar e tendo que pregar, nós também estamos aplicando para você compreender esse estilo de namoro que você está tendo. Isso faz comprovar que o arrebatamento não é uma verdade para você. Esse estilo de vida que você está tendo, escondido nos bastidores, usando da politicagem, usando dos meios para tentar se tornar um destaque, fazendo sempre no meio termo, sendo neutro, não se posicionando pela verdade, mas sempre fazendo aquilo que é bom para você e não para o reino. Eu quero dizer para você que essa vida morna que você leva, isso não faz de você alguém que será um candidato para o arrebatamento. E é isso que o apóstolo Paulo aqui vai tratar. Eu fico olhando às vezes, irmão Lúcio Sarquis, eu fico pensando comigo, e olha que eu ainda me considero um jovem pregador, apesar de já estar pregando há 22 anos ininterrupto o verdadeiro evangelho que me foi ensinado, tanto pelos mestres do passado, e que hoje descansam no Senhor, ou por aquilo que temos pesquisado, estudado, e pela bondade de Deus, tentado aqui compreender a respeito destas verdades que a qualquer momento poderão acontecer diante de nós. O apóstolo Paulo, ele então vai dizer o seguinte: olha, então ele já ressuscitou, que é o Senhor. Fiquem certos que o arrebatamento vai acontecer. O soar da última trombeta vai acontecer então a transformação. Aqueles que estão na terra serão arrebatados, transformados, como se fosse num abrir e fechar de olhos. E aqueles que estão descansando no Senhor, mas as suas almas estão em plena consciência, também vão receber um corpo ressuscitado para nunca mais morrer. Então, irmã Jéssica, vamos pensar o seguinte: já que existe uma outra linha de raciocínio a respeito do arrebatamento e da grande tribulação, se acontecer o arrebatamento antes da grande tribulação, olhe para a realidade da igreja brasileira. Olhe para a realidade das pregações. Olhe para a realidade dos louvores. É uma geração que pula, é uma geração que grita, é uma geração que faz barulhos. Aí parece que eu estou escutando o eco das palavras, sabe de quem? Do profeta Amós, no capítulo 5, do versículos 21 ao 22. Olha o que ele vai dizer, pastor Leonardo, que Deus está ali e Deus não aceita mais o estrépito do cântico desta geração. Em outras palavras, Deus está usando o profeta Amós para dizer o seguinte: eu não aceito essas reuniões, eu não aceito essas pregações, eu não aceito esses supostos louvores que não é para Deus, não é para Cristo, não é um louvor que o alvo é o céu, que o alvo é aquele que está sentado à destra de Deus. Não, o alvo é o homem, para as necessidades desta terra. Deus está olhando para esta geração. Olha, se eu fosse você nesta noite, eu pensava pelo contrário.
Sabe qual? Sabe qual? Que com esta vida que a igreja brasileira está vivendo, é bem melhor realmente tardar o avivamento. É bem melhor Jesus não voltar nesta noite, porque se ele voltar, como é pregado na teologia pré-tribulacionista, eu fico pensando, mas que minoria não será aqueles que subirão? Sabe por quê? Porque havia uma multidão no tempo de Noé, e sabe o que diz a Bíblia para você que pensa que vai ser uma multidão de qualquer maneira, nessa desordem, nessa bagunça? Diz o texto que somente Noé e os seus familiares foram encontrados dignos de serem colocados dentro daquela arca. Havia uma multidão naquele tempo, pastor Leonardo, mas somente 8 integrantes foram achados dignos para entrar dentro daquela arca. Mas aí você vai se lembrar de Sodoma e Gomorra, irmã Jéssica, e lá em Sodoma e Gomorra havia uma multidão, e não é que o anjo do Senhor, eles foram fazer uma visita em Sodoma e Gomorra, e lá em Sodoma e Gomorra havia uma multidão, mas somente Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas tiveram condições de sair de Sodoma e Gomorra, e no meio do caminho a mulher de Ló, desobedecendo a palavra do anjo que falava pelo Senhor, ela olhou para trás, e olhando para trás se transformou em estátua de sal. Sabe por quê? Porque a curiosidade e a falta de temor, porque quando Deus está dizendo, não é para você olhar para trás, quando Deus está falando, não é para você duvidar, quando Deus está falando, não é para você achar, será que é ou não é? Deus sabe, Ele tem o controle, Ele é soberano, Ele sabe o que Ele está dizendo. E diz o texto que somente Ló e as suas 2 filhas então saíram daquele lugar, mas depois houve algo muito grave que as filhas de Ló cometeram pelo caminho. Veja que somente poucos estavam sendo preservados. Quando você vai olhar na história de Israel, em todo o tempo havia uma apostasia. Aqui o termo apostasia se enquadra naquela situação e naquele contexto de pessoas que abandonaram a fé genuína, de pessoas que viraram as costas para Deus, de pessoas que tiveram um divórcio espiritual, ou seja, nós não queremos mais o casamento com Deus, nós não vamos obedecer mais a Deus, nós vamos viver a nossa vida do nosso jeito. E sabe o que aconteceu? Somente uma minoria, lá no Antigo Testamento, no primeiro pacto, é que andava em obediência a Deus. Isso está falando dos remanescentes, daquele grupo minoritário, que mesmo quando a maioria dizia vai para a direita ou vai para a esquerda, se ia para a esquerda, então os remanescentes iam para a direita, se iam para a direita a maioria, então os remanescentes diziam vamos para a esquerda, se a maioria dizia vamos parar no caminho, a minoria remanescente em Israel dizia não, nós vamos prosseguir para frente. É mais ou menos para você compreender o que o irmão G está dizendo aqui no programa Mistérios da Bíblia. Aí nós vamos entrar no Novo Testamento, e no Novo Testamento sabe o que vai acontecer? Já havia estabelecido ali as civilizações, já tinham povos, já havia muita pompa da religião, mas Jesus agora vai juntar 12 homens que não serviam para absolutamente nada, porque de 12, 7 eram pescadores, uma das profissões mais comuns na época de Jesus. Ele vai pegar um coletor de impostos, ele vai pegar um outro que fazia parte ali dos zelotes, e ele vai fazer os seus 12 discípulos. Eram 12 homens que a religião não aceitaria, eram 12 homens que não passariam e que não serviriam para o ministério, mas Jesus foi lá e separou, porque ele sabe a quem ele chamou e a quem ele escolheu, e a estes que ele escolheu, ele vai guardar. E veja que era uma minoria. E por que era uma minoria? Porque enquanto Jesus estava fazendo milagres, enquanto Jesus estava oferecendo pão, irmão Lúcio Sarquis, enquanto ele estava multiplicando os pães, aí tinha uma multidão. Enquanto Jesus estava curando pelas terras de Israel, todo mundo queria se aproximar dele. Mas de repente diz, e é só você ler os 4 evangelhos, a saber Mateus, Marcos, Lucas e João, e sabe o que ele diz? Que quando o discurso de Jesus, irmão Lúcio, começou a ficar severo, quando ele começou a ter um discurso duro a respeito do céu, a respeito da vida cristã, a respeito do compromisso, aí então a multidão se transformou numa minoria, a tal ponto que o apóstolo, que ainda estava na qualidade de discípulo Pedro, está ali com Jesus. A multidão foi embora, e então Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: irmã Adriana, e tu o que dizes sobre estas coisas? Ao que Pedro então vai dizer: olha,
Para onde iremos? Se somente tu tem as palavras de vida eterna, mas é uma minoria que estava com Jesus, é uma minoria que recebe o Evangelho, é uma minoria, dentro de uma minoria, que está preparado para esse acontecimento, para essa chamada lá no grego parousia, para esta vinda, para este acontecimento que na verdade ele vem primeiro para declarar a vida da igreja, na sua moralidade, na sua espiritualidade. Eu quero dizer a você com todo respeito, o arrebatamento vai servir para arrancar as máscaras dos crentes falsos, vai servir para arrancar as máscaras da vida que muitos de nós vivemos antes do arrebatamento. O arrebatamento vai servir para arrancar as máscaras daqueles que brincaram com a palavra, daqueles que enquanto estavam com um púlpito, com uma oportunidade, estavam com um cargo, com uma função, eles achavam que eram luz, mas quando foi desligado o refletor da fama, o que apareceu foi somente uma vida vazia, sem temor, sem santidade, sem vigilância, que não respeitava o cônjuge, não respeitava o matrimônio, não respeitava a Deus, a sua palavra, e não tinha comunhão com o Espírito Santo. Ah, se eu fosse você nesta noite, eu pensava de duas uma: se o arrebatamento acontecer como é dito por aí a qualquer momento, se eu fosse você, eu dobrava os joelhos e pedia misericórdia a Deus, porque se o arrebatamento acontecer, quem subirá? Quem se fará parte desse acontecimento? Estão dizendo por aí, e a maioria acha, nós fazemos parte do arrebatamento, será? Nós fazemos parte da geração do arrebatamento, será? Eu estou falando de algo muito sério. O arrebatamento implica em santidade, arrebatamento implica em separação no sentido de não estar mais envolvido, embaraçado com as coisas deste mundo. Isso é arrebatamento. Isso é o arrebatamento. O arrebatamento foi prometido pelo Senhor. É só você ler a vinda dele em João capítulo 14, dos versículos 1 ao 3. A volta do Senhor oferece uma perspectiva maravilhosa. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Será uma manifestação do poder divino. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Ela ao mesmo tempo vai motivar os crentes verdadeiros à purificação. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3. Ela também vai operar a paciência. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Ela é uma exortação à vigilância. A vigilância de andar corretamente nos caminhos do Senhor. Onde você vai encontrar esta verdade? Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42. A revelação da pessoa de Jesus é o acontecimento maior da vinda, da volta, do arrebatamento do Senhor. É o que o apóstolo Paulo vai dizer exatamente aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O arrebatamento será ao encontro do Senhor. Por que no encontro do Senhor? Porque ele fica nos ares suspenso e a igreja sobe até o seu encontro. Será o reencontro com aqueles que se foram, mas que descansam no Senhor na promessa do corpo ressuscitado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. A volta do Senhor também é para estarmos para sempre com Jesus. Aí eu fico me perguntando, aí eu fico aqui refletindo, para estarmos com o Senhor para sempre. Para estarmos com o Senhor para sempre. Nossas vestes nesta noite precisam se purificar. Nosso caráter, nosso testemunho precisa ser moldado e provado no fogo de Jesus. Nós precisamos ter temor e compreender que se de fato acontecer o arrebatamento, como é dito nas escolas teológicas e escatológicas antes do período tribulacional, não vai ser esta maioria. Não vai ser dessa maneira, nesta algazarra,
Não vai ser desta forma como está sendo dito. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu quero dizer a você que no arrebatamento, aqueles que estão na prática do pecado não farão parte do arrebatamento. Aqueles que estão na prática do adultério não farão parte do arrebatamento. Aqueles que fazem e que estão em fornicação, aqueles que estão em prostituição, aqueles que vivem uma vida abrasada, não farão parte do arrebatamento. Aqueles que compram coisas ilegais, aqueles que estão em contrabando contra a Receita Federal, aqueles que estão brincando com as leis vigentes que devem ser observadas pelo cristão, não farão parte do arrebatamento. Não basta somente pregar o arrebatamento e não mostrar as implicações do arrebatamento. É muito fácil. Pregar um arrebatamento com açúcar é fácil. Pregar um arrebatamento onde tudo é flexível e relativo é muito fácil. Mas o arrebatamento tem as suas implicações. O arrebatamento tem também as suas ressalvas, irmão Lúcio. Tem também os seus compromissos. Portanto, sejamos como a igreja primitiva. E a igreja primitiva, sabe qual era o cumprimento da igreja? Nós dizemos uns aos outros aqui, a paz do Senhor. Outros dizem, a paz seja convosco, a graça e a paz seja contigo. Mas sabe como? Para nós terminarmos aqui, os crentes da igreja primitiva se olhavam um ao outro. E eles diziam, Maranata. Sabe o que era a expressão Maranata? Eles estavam dizendo um ao outro, ora, cedo Jesus vem. E sabe por que eles podiam dizer Maranata, ora cedo Jesus vem? Porque ali o homem casado respeitava a sua esposa. Aquele que estava solteiro respeitava e guardava a sua vida em santidade ao Senhor. O pregador da igreja primitiva não subia para fazer ali qualquer motivo para agradar o fulano ou beltrano. Não, ele subia na tribuna comprometido a pregar o evangelho. Ele não pensava em cachês, em agendas ou oportunidades. Não, o compromisso dele era com o céu. Aquele que cantava os louvores na igreja primitiva não cantava para massagear as dores do irmão Jean, os problemas do irmão Jean, não. Eles cantavam para adorar ao Senhor. Era diferente a perspectiva da igreja primitiva. Então você quer que o arrebatamento aconteça? Eu tenho uma notícia do evangelho para dizer a você. Mude enquanto há tempo. Enquanto o soar da última trombeta ainda não chegou. E essa palavra, ela serve para o pregador nesta noite. E esta palavra serve para quem está falando com você. Tenhamos vigilância, tenhamos temor, tenhamos santidade. Porque deste jeito que está o Brasil, olha, irmão Lúcio Sarquis, vai ser uma minoria tirado de uma minoria. Não vai ser esse espetáculo todo que estão dizendo por aí. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E você que prega a palavra, pregue com santidade, mas viva ela nas suas ações do dia a dia. E você que louva o Senhor, louve a Deus também com o seu testemunho dentro do seu trabalho, na escola e na universidade. E você que busca o episcopado, que é um obreiro, você que é um irmão em Cristo Jesus, uma irmã em Cristo Jesus, que faz parte de qualquer departamento da igreja, então, viva com temor e com santidade ao Senhor. Porque todo mundo quer escapar da grande tribulação. Quando se fala em arrebatamento, sabe qual é a fala dos crentes? Vamos escapar da grande tribulação. É, mas com essa vida que muitos de nós estamos levando, você não vai escapar. É da ira de Deus. Que Deus está olhando para esta geração. E quando a ira de Deus se manifestar, ai daqueles que estiverem com as suas vestes sujas. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, em nome de Jesus. Virou a meia-noite, Pai Lúcio. É mais uma demonstração de que Ele teve misericórdia e ainda não voltou. Amém. Glória a Deus. A palavra diz, né, que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Também diz, né, examine esse homem